Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Em Lucas capítulo 23. Aleluia. Faremos a leitura a partir do versículo 33. Lucas 23 e versículo 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória, Deus que é digno de poder e de majestade. A tua palavra será, meu Deus, agora ministrada, proclamada. Fala, Senhor, eu peço a todos os teus filhos que aqui estão, Pai, que não seja simplesmente o homem, mas o teu Espírito a bradar nesse santo altar, a falar a todos os corações. Assim, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus, aleluia. Tome o teu assento. Tema da mensagem de hoje: não deixe o inimigo te tirar do propósito. Você pode já falar para a pessoa ao seu lado isso? Não deixe o inimigo te tirar do propósito. Amados irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu consigo perceber uma coisa: o inimigo, ele sabe quando Deus tem um propósito na vida de um homem. O inimigo, ele percebe quando Deus tem um propósito na vida de um homem. Mas não apenas ele sabe, não apenas ele percebe, pois a Bíblia Sagrada nos revela que quando ele percebe que Deus tem um propósito na vida de um homem, ele vai investir contra aquele homem. Ele vai se levantar de todas as formas, de todas as maneiras contra a vida deste homem, para impedir que o propósito que Deus tem venha a se cumprir na sua vida. Eu poderia citar aqui alguns exemplos. Eu poderia falar aqui sobre José. José, quando estava no Egito, não o José do Egito. Eu quero falar de José quando estava no Egito. Na verdade, antes de chegar no Egito, o inimigo percebeu que Deus tinha um grande propósito na vida de José. Quando José já contava os seus sonhos para seus irmãos, para seu pai, para sua mãe, então ali o inimigo já via que grande era o propósito que Deus tinha na vida de José. E aí o que o inimigo vai fazer? O inimigo vai tramar contra José. Ele vai usar os próprios irmãos de José para tentar neutralizar o propósito que Deus tem na vida de José. Só que uma coisa o inimigo não entendia: quanto mais ele se levantava, mais o propósito de Deus se encaminhava para se cumprir na vida de José. Enquanto o inimigo pensava que usando os irmãos de José para dar fim, cabo,
na vida de José, meu irmão, mais José, ele ia caminhando para o cumprimento do propósito que Deus tinha para a vida dele. Enquanto o inimigo imaginava que mandando José lá para a terra do Egito, então o propósito de Deus não ia se cumprir na vida de José, mas é que José se aproximava do cumprimento do propósito de Deus na vida dele, porque lá no Egito foi que José foi exaltado, lá no Egito foi que o propósito que Deus tinha na vida de José veio a se cumprir na terra. Então entenda, o inimigo se levantou contra José, fez com que seus irmãos o mandassem para a terra do Egito, tudo para ver se o propósito que Deus tinha não se cumprisse na vida de José. Só que o inimigo não conseguiu, não prevaleceu, não prosperou. Ainda que José tenha ido para o Egito e tenha descido até para uma prisão, todavia dentro da prisão Deus faz algo acontecer, Deus faz algo surgir, e José, ele é tirado da prisão, sacado da prisão e introduzido diante de Faraó, e interpreta o sonho de Faraó. E José, ao interpretar o sonho de Faraó, é exaltado e é posto como governador, e o nome do Senhor é exaltado através da vida de José, inclusive lá na terra do Egito, lá na terra distante para onde o diabo, o inimigo, planejou levá-lo. Ei, escute, eu entendo uma coisa: ainda que o inimigo ele se levante tentando neutralizar o propósito que Deus tem na vida de José, todavia ele não consegue neutralizar. Sabe por quê? Porque José está focado, José está focado, José está focado. José era fiel na sua terra, José foi fiel quando estava na carruagem dos mercadores indo para o Egito. José está focado, José é fiel quando está na casa de Potifar, já na terra do Egito. José é fiel quando desce a prisão lá na terra do Egito. José está focado, José não murmura, não pensa em desistir, José não blasfema, José não retrocede, a fé do José não oscila, José está focado. E ainda que o inimigo tenha se levantado, mas o Senhor honra a José e o exalta e faz o seu propósito se cumprir na vida de José, porque José, ele está focado, irmão. Nós temos que estar focados, nós temos que estar focados. Eu poderia falar de Neemias. Neemias decidiu restaurar os muros de Jerusalém. Só que quem era Neemias para restaurar os muros de Jerusalém? Quem era Neemias para realizar uma obra tão grande como aquela? Só que ele estava focado. E o diabo sabia que os muros de Jerusalém seriam restaurados por Neemias. O diabo entendia, ele percebia que Deus ia usar Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, que Deus tinha um propósito na vida de Neemias. E o diabo começou a investir. Agora não vai usar mais os irmãos biologicamente como usou os de José. Agora ele vai usar Sanbalat e Tobias. Ele vai usar pessoas malignas para tentar impedir o propósito de Deus na vida de Neemias. E esses investem contra Neemias, mas Neemias está focado. E quanto mais investem contra a vida de Neemias, mais Neemias trabalha na restauração dos muros, porque Neemias está focado. Lançam palavras dizendo que Neemias não vai conseguir, mas Neemias está focado. Zombam de Neemias, mas Neemias está focado. Investem contra Neemias de todas as maneiras, tentando impedir que Neemias restaure os muros de Jerusalém. Só que Neemias, ele está focado, e o diabo não consegue impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida de Neemias. E os muros são restaurados porque Neemias está focado. Olha para quem está ao teu lado e diga: esteja focado, irmão. E o propósito que Deus tem na tua vida vai se cumprir.
Neemias poderia ter desistido. Eu não vou mais fazer nada porque eu estou aqui sozinho, é uma dificuldade tão grande, e ainda vem se levantando pessoas, Deus parece que não está vendo. Não, Neemias, ele estava focado. Se levantava Tobias, se levantava Sambalate, mas ele não estava nem aí, ele estava focado. Ele ia lutando, restaurando, trabalhando, mas ele realmente não parou na obra. Ele estava focado. Só que eu quero falar na verdade, é do maior de todos os propósitos, propósito de salvação para a humanidade, Jesus Cristo. Escute, Deus tinha o propósito com seu Filho Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus a esta terra. Sim, Ele curou, Ele libertou e até mortos ressuscitou. Mas o propósito em ter enviado Jesus a essa terra não era simplesmente para curar enfermidades, libertar de cativeiros espirituais ou ressuscitar pessoas que já haviam morrido. O propósito real era salvar a humanidade, a alma do homem. E o diabo sabia muito bem qual era esse propósito. Aí você começa a analisar as coisas. Jesus nasce, e ainda recém-nascido, o diabo usa de uma estratégia, e levanta-se um decreto na terra para que todas as crianças fossem mortas. E Jesus é levado por José, seu pai, e por Maria, sua mãe, para a terra do Egito, para escondê-los, para que não fosse morto, para que a criança não fosse morta. Depois que acaba aquele perigo, eles voltam para a terra natal. Mas depois o diabo vai usar novamente de estratégias. Depois o diabo vai usar novamente de estratégias. Quem não lembra daquela passagem onde Jesus Cristo anuncia que será crucificado, e Pedro, que está ao seu lado, logo levanta a sua voz dizendo: Senhor, não deixe que isso aconteça contigo, Senhor. Lá em Marcos capítulo 8 isso está registrado. Não deixe que isso aconteça contigo, Senhor, de modo algum, Senhor. Tu serás preso, tu serás crucificado, Senhor. E ninguém dos que estavam ali percebia que era o diabo. Ninguém dos que estavam ali percebiam. Haviam muitos ali, os outros apóstolos estavam ali, mas nenhum percebia que aquilo era a estratégia do diabo, que aquilo era o diabo usando a vida de Pedro para tentar neutralizar o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Só que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O diabo estava usando a vida de Pedro para neutralizar o propósito que Deus tinha na vida de Jesus, de salvação para a humanidade. Pedro baixa a sua cabeça, fica meio acanhado no meio de todos. Alguns estão ali meio atribulados, sem saber do que se trata. Só que Jesus, ele sabia o que se tratava, ele sabia direitinho o que estava acontecendo. Era o diabo querendo impedir que Deus cumprisse o propósito. Era o diabo querendo impedir que ele fosse adiante para a cruz. Aí lá na frente, quando Jesus desce daquele monte, lá na frente, quando os soldados vêm para prender Jesus, aí o que acontece? Pedro pega a sua espada, corta a orelha de um dos soldados. Ele reage, ele não quer deixar Jesus ser preso, ele não quer deixar Jesus ser preso, porque Pedro sabe que Jesus está indo para a cruz. Pedro sabe que Jesus está indo para a cruz. E aí Pedro não quer deixar Jesus ser preso.
Ele vai reagir àquela prisão, corta a orelha de um dos soldados. Só que Jesus pega a orelha e sara, cicatriza o ferimento do soldado e repreende a Pedro, dizendo: guarda esta tua espada, porque se eu quisesse, oraria o Pai e ele enviaria aqui uma legião de anjos para me proteger. Só que Jesus não orava ao Pai para Deus, para ele defendê-lo, para ele enviar os anjos para protegê-lo. Por quê? Porque aquilo fazia parte do propósito de Deus de salvação para a humanidade. Jesus estava dizendo: se eu quisesse, falaria ao Pai e ele me guardaria dos soldados. Só que isto faz parte do propósito que Deus tem na minha vida. Guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Mas por trás de tudo aquilo era o diabo trabalhando, era o diabo agindo, porque o diabo sabia do propósito que Deus tinha. O diabo sabia que o propósito era de salvação para a humanidade. A única forma de paralisar esse propósito era não deixar Jesus ir para a cruz, ou fazer com que Jesus decidisse não prosseguir e ir à cruz. Só que Jesus estava focado. Eu vou para a cruz. Eu tenho que ir para a cruz. Faz parte do propósito a cruz. Ninguém vai impedir que eu vá para a cruz. Ei, talvez o diabo esteja se levantando de várias maneiras contra a tua vida. Talvez o diabo esteja agindo até sutilmente contra a tua vida, mas esteja focado. Talvez ele esteja agindo de uma forma que você nem esteja percebendo, mas esteja focado. Ele não quer que o propósito que Deus tem na tua vida se cumpra. Ele não quer que o propósito que Deus tem na tua vida se cumpra. Esteja focado, esteja focado, esteja focado, e não permita que o diabo impeça que Deus cumpra na tua vida o seu propósito. Aí nós vamos para o texto que nós lemos. Aqui Jesus já está quase lá, quase lá. Aqui Jesus já foi preso, já foi espancado. Aqui Jesus já foi crucificado. Já cravaram os pés nas mãos, já cravaram os pregos nos pés, nas mãos. Já puseram a coroa de espinhos sobre a cabeça. Aqui o propósito já está quase cumprido, já está quase cumprido, quase lá. O diabo agiu até agora e não conseguiu impedir que o propósito se cumprisse. De todas as formas, desde o nascimento da criança Jesus, ele agiu, ele se levantou, mas ele não conseguiu fazer o propósito de Deus parar na vida de Jesus. Mas o diabo, ele não desiste, ele é perseverante. Quase lá, quase lá, quase lá. Jesus já está na cruz. Jesus já está na cruz. Jesus já está crucificado. Quase lá, quase lá. O propósito quase já está cumprido. Aí o diabo, ele vai usar a boca de pessoas. Ele vai usar a boca de pessoas. Veja que forma terrível a que ele age para trabalhar no psicológico de Jesus. Versículo 35, estamos em Lucas 23. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Veja que ele está trabalhando no psicológico, ou pelo menos tentando. Será que é mesmo Cristo? Como é que é o Cristo se está na cruz preso? Como é que é escolhido de Deus se não tem capacidade sequer de se salvar? Porque tudo que o diabo queria ali era que Jesus descesse da cruz. Amém, pessoal?
Tudo que o diabo queria era que Jesus descesse da cruz. Às vezes nos encontramos em uma situação e até dolorosa. Às vezes nos encontramos em uma situação e até um pouco que constrangedora. Nos encontramos às vezes em situações que nos deparamos com tantas humilhações e o diabo fica torcendo que a gente jogue tudo pro alto, exploda, chuta o pau da barraca, acaba com tudo. Só que nós temos que estar focados. Jesus poderia na hora, eu vou mostrar que eu sou escolhido sim, eu vou mostrar que eu sou filho de Deus e vou descer daqui agora, e ele teria descido se quisesse, mas ele não desce da cruz. Ainda que o diabo tenha usado pessoas para dizer, será que é o escolhido de Deus? Será que esse é o Cristo? Como que sequer consegue se salvar? Mas Jesus ouvia aquilo e calado permanecia. Aí no versículo 36, veja, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O diabo estava louco que Jesus descesse da cruz. O diabo estava louco que Jesus descesse daquela cruz, porque se Jesus descesse, nós não seríamos salvos. O propósito de salvação não iria se cumprir para a humanidade se Jesus descesse. Mas Jesus ouvia tudo aquilo e ficava quieto, não descia, nem falava, não respondia, porque Jesus estava focado. A salvação está chegando, o propósito está se cumprindo. Aí no versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você vê que outra vez o diabo estava louco, perturbado, para Jesus descer daquela cruz. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a nós. Mas Jesus permanecia calado e não descia daquela cruz. Não descia daquela cruz. Você vê tantas investidas do diabo para neutralizar o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Anteriormente falamos tantas investidas do diabo para neutralizar o propósito que Deus tinha na vida de José. Tantas investidas do diabo para neutralizar o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. E tantas investidas do diabo para neutralizar o propósito que Deus tem na tua vida. Seja firme. Esteja focado. Não deixe o diabo neutralizar o propósito que Deus tem contigo. Não deixe o diabo tirar você do propósito de Deus. Não deixe o diabo tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Esteja firme, esteja focado. O inimigo sabe o que Deus tem contigo. O inimigo sabe qual o propósito que Deus tem na tua vida. E ele tenta de todas as formas neutralizar esse propósito. Tirar você deste propósito. Ele vai usar de muitas estratégias. Ele vai usar de muitas situações. Ele vai tentar confundir você. Ele vai tentar ludibriar você. Ele vai usar de muitas artimanhas para impedir que o propósito que Deus tem venha se cumprir na tua vida. Só que o Senhor te traz aqui para falar contigo nessa noite. Esteja focado, esteja focado.
Cuidado com o que falam para você. Cuidado com o que chega aos teus ouvidos. Você vê que o diabo usou de pessoas para falar, agindo através de palavras. Cuidado, porque o inimigo, ele é estrategista e de diversas maneiras se levanta. Ele vai usar de situações que você vai até pensar que você está errado, como ele usou com Pedro. Não, Senhor, não deixa ninguém te crucificar. Não, Senhor, de modo algum tu vais subir naquela cruz. Não, Senhor. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Aparentemente Pedro estava se importando com o bem-estar de Jesus. Pode ser que o inimigo use estratégias assim com você. Não, coitadinho de ti, não jejuma não, coitadinho de ti, não, olha, não precisa disso tudo. Cuidado com as estratégias do diabo, porque ele é estrategista. Ele vai fazer de tudo para te enganar, para colocar confusão no teu coração. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Mas se você estiver focado, e em vigilância, ele não vai conseguir te fazer parar. Ele não vai conseguir anular ou neutralizar o propósito que Deus tem na tua vida. Vai depender de você. Olha para quem está ao teu lado e diz: depende de você, irmão. Você tem que estar focado, irmão, em vigilância, focado em vigilância. Amém, pessoal? Pastor, e o que acontece? O que acontece? Que Jesus, ele morre. O diabo não conseguiu. Pastor, como é que o diabo não conseguiu se Jesus morreu? Sim, a morte de Jesus foi a derrota de Satanás. A morte na cruz foi a derrota de Satanás, porque morrendo naquela cruz e não desistindo do sacrifício, ele desce ao inferno, arranca as chaves das garras do diabo. Jesus, ele vence a morte e ele ressuscita ao terceiro dia, e a palavra diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia. Se Jesus tivesse desistido, descido da cruz, ele teria sido vencido. Mas Jesus foi à frente, foi adiante, não desistiu. E na sua morte, ele venceu. Nós vamos finalizar em Filipenses capítulo 2. Eu acho lindo essa passagem. Em Filipenses capítulo 2, acompanhe na sua Bíblia, aleluia. Filipenses capítulo 2 e versículo 5, eu quero que você observe, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de maneira de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja o versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém. Se Jesus não tivesse prosseguido no propósito, se tivesse descido da cruz, se tivesse parado no meio do percurso, então essa palavra não estaria registrada aqui. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Essa palavra não estaria registrada aqui. Amém, pessoal? Essa palavra aqui é a confirmação de que o propósito se cumpriu. Jesus, ele viu o propósito se cumprindo. O propósito de salvação para toda a humanidade se cumpriu na sua vida e através da sua vida. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Não deixe o diabo impedir. Continua firme. Persevera. Esteja focado. Não dê o prazer a Satanás, pois ele está em todos os momentos tentando impedir que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Amém?